Bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022 da Eneva. Antes de darmos início ao call, peço que atentem ao disclaimer no slide número 2. Bom, passando agora para o slide 3, apresento os destaques do trimestre e os nossos avanços mais recentes. Registramos um EBITDA ajustado de R$ 503 milhões, representando um crescimento de 33% em relação ao segundo trimestre de 2021. Mesmo em um cenário de baixo despacho, comparado ao segundo trimestre de 2021, a companhia apresentou um crescimento de EBITDA em função principalmente das operações de exportação de energia para a Argentina a partir de junho, do início da operação comercial da UTE Jaguatirica, em Roraima, e da ampliação das margens fixas de todas as usinas. Para fazer frente à aquisição da Celsi, concluímos com sucesso no final de junho uma oferta primária com emissão de 300 milhões de ações ao preço de R$ 14 por ação, resultando em uma captação no valor de R$ 4 bilhões e 200 milhões de reais. Fechamos o segundo trimestre com R$ 5 bilhões em caixa. Com isso, a nossa alavancagem reduziu para 2,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Foi um trimestre excepcional para a companhia, em que avançamos significativamente com o nosso plano de expansão. Em maio, assinamos o contrato para a aquisição de 100% da Celcipar e Cebarra, cujo principal ativo é a UTE Porto de Sergipe 1, uma usina termoelétrica AGNL, já operacional, de 1,6 gigawatts de capacidade instalada, integralmente contratada no ambiente regulado até dezembro de 2044. Adicionalmente, tem projetos de expansão adjacentes à usina que poderão somar 3,2 gigawatts de capacidade instalada quando desenvolvidos. A aquisição marca o avanço na estruturação de um importante hub de gás no Nordeste do Brasil, que a partir de 2024 estará conectado à malha nacional e futuramente às concessões da Petrobras na bacia de Sergipe e Alagoas. Em junho, assinamos o contrato para a aquisição da usina termoelétrica a gás natural Termo Fortaleza, de 327 megawatts de capacidade instalada, e um contrato de comercialização de energia firmado com a distribuidora do estado do Ceará, que vai até dezembro de 2023. Avançamos também na comercialização de gás, tendo assinado os 2 primeiros contratos de fornecimento de GNL para clientes industriais, a Vale e a Suzano, com início de suprimento previsto para o primeiro semestre de 2024. O gás será proveniente do Parnaíba, onde serão instaladas 2 unidades de liquefação de gás natural. No trimestre, divulgamos também o nosso relatório de certificação de reservas e recursos contingentes da Bacia do Amazonas, elaborado pela Gaffney Klein, referente a 30 de abril. Foram certificados no campo do Azulão 14,8 bilhões de metros cúbicos de reservas de gás 2P e 4,7 milhões de barris de reservas de condensado 2P. Com relação aos compromissos ESG, em junho publicamos o nosso relatório anual de sustentabilidade, com desempenho operacional, econômico e socioambiental referente ao ano de 2021. Foi a primeira vez em que o relatório foi auditado por uma terceira parte independente. Publicamos também novas e mais abrangentes políticas de saúde, segurança e meio ambiente de sustentabilidade, que vocês podem conferir no nosso site de RI. Passando agora para o slide 4, vou apresentar um breve contexto do cenário do mercado de energia no segundo trimestre. Com a forte recuperação do nível de armazenamento dos reservatórios, decorrente do elevado volume de chuvas no primeiro semestre do ano, a necessidade de despacho termoelétrico para fechamento do balanço energético do SIM continuou baixa. Com o elevado volume de chuvas no sul, os níveis de armazenamento dos reservatórios cresceram para valores acima das médias históricas para o período, atingindo uma média de 95% no mês de junho. No subsistema Sudeste e Centro-Oeste, os reservatórios fecharam o trimestre com um volume médio de energia armazenada de 66%, maior nível de armazenamento para um mês de junho desde 2012. Nos demais subsistemas, os reservatórios ficaram relativamente estáveis no trimestre. Tudo isso contribuiu para uma queda de 76% no PLD médio do segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, passando de R$ 229 por megawatt-hora para R$ 56 por megawatt-hora, valores muito próximos ao piso estrutural em todos os submercados. Mesmo com o baixo despacho por fontes termoelétricas, no segundo semestre de 2022, observamos um discreto aumento comparado ao primeiro trimestre desse ano,
como consequência do aumento da geração por inflexibilidade e do início da geração de energia térmica para exportação para a Argentina, a partir de maio de 2022. No SIM, a quantidade de energia gerada para fins de exportação aumentou gradualmente ao longo do segundo trimestre, passando de cerca de 0,18 gigawatt médio no início de maio para cerca de 1,4 gigawatt médio no final de junho. Passando agora para o slide 5. Dado o panorama que acabamos de mostrar no último slide, não houve despacho termoelétrico por ordem de mérito nas usinas da Eneva durante todo o período em análise. No entanto, a partir de junho, as usinas a gás Parnaíba 1, Parnaíba 3 e Parnaíba 4 passaram a despachar para atender aos contratos bilaterais para exportação de energia para a Argentina, totalizando uma geração bruta de 433 gigawatt-hora no trimestre. Além disso, a UTE Parnaíba 2 também iniciou o despacho em junho, para cumprir o seu período de inflexibilidade, registrando uma geração bruta de 353 gigawatt-hora no trimestre. Nesse ano, como já mencionado, iniciamos a operação comercial da UTE Jaguatirica 2, que no segundo trimestre de 2022 apresentou um despacho médio de 37%, uma geração bruta de 103 gigawatt-hora. Em relação à produção de gás no trimestre, os campos do Parnaíba produziram um total de 0,2 bilhão de metros cúbicos de gás natural e o campo de Azulão, no Amazonas, produziu 0,04 bilhão. Como resultado das exportações para a Argentina, da entrada em operação de Jaguatirica, dos ajustes contratuais de receita fixa e do impacto no aumento das atividades de comercialização de energia, a receita líquida no segundo trimestre cresceu 40% em comparação ao mesmo período do ano passado, mesmo no cenário de baixo despacho. Passando agora para o slide 6, apresenta os principais impactos no EBITDA. Bom, como mencionado, mesmo com menor despacho, o EBITDA ajustado, excluindo os poços secos, registrou 503 milhões de reais no segundo trimestre de 2022, 33% acima do EBITDA registrado no segundo trimestre do ano anterior. Alguns fatores impulsionaram esse crescimento, sendo o primeiro a já mencionada exportação de energia elétrica para a Argentina, que contribuiu com 114 milhões de reais. Além disso, o início da operação comercial do projeto Azulão Jaguatirica, em 2022, impactou positivamente o EBITDA em 61 milhões de reais, sendo 55 milhões de reais relativos ao segmento de geração, através da operação da UTE Jaguatirica. Já a ampliação das margens fixas das usinas a gás e a carvão no período contribuíram para um incremento de 26 milhões de reais no EBITDA, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Verificamos também um impacto positivo não caixa no valor de 56 milhões de reais da posição marcada a mercado dos contratos futuros de energia da comercializadora. O impacto negativo no EBITDA relativo ao segmento de upstream foi reflexo principalmente da redução significativa na venda de gás para as usinas do Complexo Parnaíba, em função da menor geração de energia. Passando agora para o slide 7, apresenta os principais impactos no fluxo de caixa. O fluxo de caixa operacional da companhia atingiu 306 milhões de reais no trimestre, alavancado pelo maior EBITDA no período. Esse resultado foi atenuado pela necessidade de capital de giro no trimestre, principalmente em função do impacto negativo das liquidações e baixas de adiantamento a fornecedores responsáveis pela aquisição de equipamentos e execução de obras da UTE Parnaíba 5 e do projeto integrado Azulão Jaguatirica. No fluxo de caixa de investimentos, os desembolsos somaram mais de 620 milhões de reais e foram destinados principalmente aos desembolsos para fazer frente aos pagamentos relacionados à construção do projeto Solar Futura 1, juntamente com outros projetos que mencionarei mais à frente. O fluxo de caixa das atividades de financiamento foi positivo, em um total de 4 bilhões e 200 milhões de reais, resultado principalmente do follow-on concluído em junho. Como resultado, a Eneva encerrou o trimestre com uma sólida posição de caixa de mais de 5 bilhões de reais. Passando agora para o slide 8, vamos falar um pouquinho da estrutura de capital da companhia. A Eneva concluiu também, em julho de 2022, uma emissão de debêntures que totalizou 2 bilhões de reais, impactará positivamente o caixa agora no terceiro trimestre. Bom, no final do período, a dívida líquida da companhia totalizava 5,3 bilhões de reais e a alavancagem estava em 2,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O prazo médio de vencimento da dívida consolidada era de 4,6 anos no final do trimestre,
com a maior parte dos vencimentos concentrados a partir de 2026. 60% da dívida estava indexada ao IPCA e 40% ao CDI. O spread médio das dívidas indexadas ao IPCA era de 3,7%, e para as demais dívidas, 1,4% acima do CDI. Bom, passo a palavra agora para o Lino, que vai detalhar nossos investimentos do trimestre e vai fornecer atualizações a respeito do processo de implementação dos nossos principais projetos em construção. Obrigado, Abílio. Bom dia a todos. Estamos agora no slide 9. Aqui vemos que os investimentos do trimestre ultrapassaram 870 milhões de reais, sendo que quase 60% foram destinados aos projetos em construção, ou seja, projeto Solar Futura 1 e aos projetos de fechamento de ciclo das UTS Parnaíba 5 e 6. No projeto Solar Futura 1, os módulos fotovoltaicos e os trackers já se encontram 100% no site. O seccionamento da linha de transmissão foi concluído e o início da operação comercial do complexo está previsto para o quarto trimestre de 2022. Nas atividades de upstream, os investimentos somaram 159 milhões de reais, dos quais 57 milhões foram destinados às campanhas exploratórias nas bacias do Parnaíba e do Amazonas, com a perfuração concluída de 5 poços e o início da perfuração de um outro poço na bacia do Parnaíba. Também vale destacar que investimentos de 88 milhões de reais foram aplicados no desenvolvimento dos campos de Gavião Preto, Gavião Tesoura e Gavião Belo, e na instalação dos compressores na estação de produção do campo de Gavião Branco. Nas UTS de geração a gás, podemos destacar o cumprimento de marcos contratuais relacionados ao contrato das manutenções HGP das turbinas a gás da usina de Parnaíba 2. Em Azulão, Jaguatirica, concentramos os investimentos nos processos de melhoria do desempenho e eficiência das turbinas a gás e concluímos a montagem do sistema de abastecimento de água na área dos dispensers. Passando agora para o slide número 10, apresenta uma atualização dos nossos projetos em construção. Em Azulão, Jaguatirica, no segundo trimestre, iniciamos a operação comercial da terceira máquina, a turbina a vapor. E, com isso, entramos em operação comercial com a totalidade da usina de Jaguatirica. Também, como já mencionado, concluímos processo de melhoria no desempenho da eficiência das turbinas a gás e a finalização do sistema de abastecimento de água na área dos dispensers. Em Parnaíba 5, em julho, concluímos a retirada da tubulação provisória que foi utilizada para a sopragem das caldeiras, qualificamos vapor e fizemos o primeiro sincronismo da turbina a vapor, ou seja, geramos energia para o SIM pela primeira vez com a usina de Parnaíba 5, ainda em testes. Na sequência, serão realizados diversos testes de operação da usina e o teste final, de 96 horas, para comprovação de disponibilidade e entrada em operação comercial, está programado para ser realizado no final de agosto. Por fim, em setembro, será feito o teste de performance para aceitação final da obra. O início da operação comercial da usina está previsto para o terceiro trimestre de 2022. Em Parnaíba 6, em maio de 2022, iniciamos as obras civis e concluímos a inspeção dos testes hidrostáticos da caldeira na fábrica da Erickson Nutter. A expectativa de início da operação comercial se mantém prevista para o quarto trimestre de 2024, sendo que o CCAR se inicia em janeiro de 2025. Nos próximos slides, apresenta algumas fotos desses projetos. No slide 14, a foto aérea da usina de Jaguatirica, já 100% em operação comercial, como mencionado. Movendo agora para o slide de número 15, com Parnaíba 5, à esquerda, a turbina a vapor, já completamente finalizada e em operação, como mencionei, já tendo gerado os primeiros megawatts para o SIM, e à direita uma vista aérea da usina em operação, em primeiro plano a torre de resfriamento, em segundo plano as caldeiras e o prédio da turbina a vapor. Passando para o seguinte slide, Parnaíba 6, fotos das fundações em execução, tanto das caldeiras como do prédio da turbina a vapor, e à direita para a fundição da carcaça da turbina na fábrica da Siemens. Seguinte.
Passando agora para o projeto de Futura, no slide 14, apresentamos a atualização e mencionamos que o projeto atingiu 71% de avanço físico da implementação. O grande marco alcançado nesse empreendimento foi a conclusão da linha de transmissão e o seccionamento da linha de 500 kV, que estava previsto para acontecer no terceiro trimestre de 2022, mas foi antecipado para 27 de julho, removendo essa etapa do caminho crítico da obra. Tivemos ainda avanços significativos na gravação de estacas, na montagem dos trackers, instalação dos módulos fotovoltaicos, na montagem dos string inverters e da rede de transmissão de média tensão, que estão com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2022. Foram notados e realizados aumentos de produtividade de todas essas atividades no decurso do segundo trimestre de 2022. Ainda no segundo semestre, 100% dos módulos fotovoltaicos, string inverters e dos trackers foram entregues no site, assim como 100% dos eletrocentros foram instalados nas suas bases. Adicionalmente, concluímos a instalação do segundo transformador elevador da subestação e adquirimos um terceiro transformador que será mantido como reserva. Tanto o comissionamento a frio como o comissionamento a quente das UFVs avançaram e a previsão de conclusão, como já mencionado, é para o quarto trimestre de 2022. O início da operação comercial das UFVs também está previsto para o mesmo período. Nos próximos slides, mostramos algumas fotos do avanço do projeto de Futura 1. Nesse slide número 15, por painéis por fotovoltaicos instalados e já sendo comissionados, né, nas primeiras UFVs. Seguinte, por favor, no 16, por montagem dos trackers na primeira foto, na sequência da esquerda para a direita, de cima para baixo. Na segunda foto, para escavação das canaletas de drenagem. E na terceira, para perfuração e cravação de estacas. Então, para um processo fabril, onde se crava as estacas, monta os trackers, monta os painéis, depois os inverters, depois as estações e a linha de transmissão de média tensão. No slide seguinte, de número 17, a subestação, já também 100% concluída, e na foto à direita, para a linha de transmissão, como também já mencionei, 100% concluída. E no slide seguinte, fotos do avanço, do seccionamento da linha de 500 kV, que também foi concluído em julho, sendo essa etapa, como mencionado, removida do caminho crítico da obra. Era uma das grandes preocupações que tínhamos e já foi vencida. Bom, com isso, concluímos a apresentação. Agradeço a todos por estarem mais uma vez conosco e vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Gostaria de lembrar que eventuais perguntas devem ser enviadas através do link da plataforma Zoom. Passo agora para a Flávia Heller, que vai coordenar o processo de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada, Lino. Bom dia a todos. A primeira pergunta eu vou passar para o Marcelo Lopes. Poderiam comentar sobre os projetos no Complexo Azulão com os quais a companhia pretende participar do leilão de reserva de setembro? Como está a questão das licenças? Bem, bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado aí pela pergunta. Como já deve ter ficado público e as pessoas viram, a gente cadastrou um conjunto de projetos, né, para esse leilão, com a capacidade até superior à demanda que ali está previsto. A gente teve alguns projetos que a própria Eneva licenciou, já tem essa licença em mãos, e outros projetos que a gente negociou a aquisição dos mesmos. Então, assim, projeto para poder participar do leilão, com licença, já não é mais um issue, já está tudo encaminhado. O que a gente está fazendo agora é a análise de qual é o volume adequado de estar buscando aí dentro do bid que vai ocorrer aí no final de setembro. Obrigada, Marcelo. A próxima pergunta eu vou passar para o Marcelo Habib. Poderiam passar um update sobre a aquisição de Bahia Terra, como está caminhando e quais as expectativas para a conclusão? Bom, obrigado pela pergunta. No momento agora, a gente está
com as negociações com a Petrobras paralisadas em função de uma liminar existente. A gente acredita que toda essa discussão, a tese é muito forte em favor do consórcio vencedor, PetroRecôncavo e Eneva, junto com Petrobras, e a gente espera ter essa discussão resolvida muito em breve e voltar às negociações com a Petrobras para ter um desfecho. A gente estava muito evoluído nas negociações, tanto de preço quanto de SPA, né, o contrato de compra e venda, todas as responsabilidades, etc. Então, aguardamos que muito em breve esse problema seja resolvido para a gente poder voltar a sentar à mesa com a Petrobras e finalizar ainda, talvez, esse terceiro trimestre, a aquisição de Polo Bahia. Obrigada, Habib. A próxima pergunta eu vou passar para o Marcelo Lopes. Com relação aos contratos bilaterais firmados através das exportações à Argentina, que contribuíram com o EBITDA relevante nesse trimestre, o que podemos esperar para os próximos resultados? A companhia também observou esse efeito no início do terceiro trimestre? Bem, a geração de junho foi uma geração bastante elevada. A gente conseguiu gerar com Parnaíba 1, Parnaíba 3 e Parnaíba 4 na maior parte dos dias úteis do mês. Ao longo de julho, isso não se repetiu da mesma maneira, que tivemos algumas restrições na exportação dessa energia da região norte para a região sudeste, porque essa nossa geração concorreu com um aumento de geração eólica, uma retomada numa geração hídrica um pouco mais elevada. Então, em julho, isso não se repetiu. Agosto, a gente já voltou a gerar com um volume maior do que em julho, porém menor do que junho. E agora, em agosto, a gente tem os testes da Parnaíba 5, né, que tiram a oportunidade de utilizar as unidades de Parnaíba 1. Então, deve ser mais do que julho e menos do que junho. E para os meses subsequentes, a demanda da Argentina cai, porque a temperatura volta a subir. No entanto, a gente acredita que tem espaço para a gente gerar algum volume. A gente ainda está fazendo a avaliação do que é o valor esperado disso, mas tem espaço para a gente gerar algum volume, em especial a partir do momento que tiver disponível Parnaíba 5, a gente vai conseguir ser competitivo com a geração que a própria Argentina pode fazer internamente com gás que ela tem que importar. Então, mesmo reduzindo a temperatura, aumentando a temperatura, né, reduzindo a demanda de gás para calefação, a gente acredita que essa janela de exportação de energia para a Argentina, ela não se fecha. Obrigada, Marcelo. Complementando essa pergunta, a companhia tem algum risco de crédito na exportação para a Argentina? Quem é a contraparte? Qual o prazo e as condições de pagamento? Vamos lá. A contraparte na operação, a parte da Eneva é a Trade Ener, que é uma comercializadora estabelecida aqui no Brasil, que, por sua vez, ela conta com uma garantia otorgada pela Canesa, que é o operador do sistema elétrico argentino, e garantida pelo Itaú. Então, tem uma fiança bancária que garante a Trade Ener, que, por sua vez, garante a Eneva. Então, no final do dia, você tem ali uma estrutura financeira que o Habib pode me complementar melhor, que é um risco do Itaú no final da história. O mês de junho, que foi o mês que a gente teve uma geração bastante elevada, a gente já recebeu o dinheiro. Então, não teve nenhum problema conforme o esperado. Então, tem uma estrutura de garantias, confiança bancária, seguro-garantia, e que a gente entende que está bem coberta a operação. O Habib, se quiser complementar. Não, acho que é isso, Marcelo. Então, tem uma garantia bancária por trás. Não existe histórico de não pagamento pelo lado da Argentina. Zero, isso nunca aconteceu. Só reforçando aqui, a exportação de junho, que gerou para a gente uma receita, o valor, 114 milhões que a gente vem falando aqui, é EBIT, né? Porque a gente tem custo, a gente tem de geração, tem custo de ressarcimento ao sistema aqui, mas a receita gerada foi mais de 200 milhões de reais. Ela está integralmente recebida. Esse dinheiro está no caixa. Segundo trimestre, ele estava no contas a receber. Ao longo do mês de julho, a gente recebeu esse valor integral. Então,
Hoje, o que a gente tem aberto com a Argentina é muito pouco, novamente, sem histórico de problemas. Obrigada, Marcelo e Habib. A próxima pergunta é sobre o leilão de setembro. Se a companhia tem algum projeto no Nordeste usando gás do Parnaíba. Não, a companhia não cadastrou nenhum projeto no Produto Nordeste. Tá? A próxima pergunta, eu vou passar para o Habib. A posição financeira da companhia hoje me parece confortável para realizar todos os desembolsos previstos para os próximos meses. Porém, gostaria de saber se os covenants preocupam o management da companhia e se há alguma perspectiva de conseguir um waiver com os debenturistas, caso necessário. Bom, obrigado pela pergunta. Realmente, hoje, esse segundo trimestre, a alavancagem da companhia ficou muito baixa, 2,2 vezes, mas uma alavancagem momentânea que a gente colocou os recursos do follow-on para dentro e ainda não desembolsou as aquisições. Então, isso deve perdurar aqui no terceiro trimestre, que a maior aquisição, que é a Celsi, deve acontecer somente no início do quarto trimestre, então, quando tem uma saída maior no caixa, e aí um aumento da alavancagem. Essa alavancagem deve atingir um pico, então, nesse quarto trimestre. Nossa expectativa é que fique abaixo, marginalmente abaixo dos nossos covenants contratuais hoje, que é 4,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Em paralelo, a gente começou uma negociação de covenants com os nossos debenturistas, convocamos as assembleias e todas as assembleias que a gente já teve, como boa parte das nossas debêntures são debêntures de infraestrutura, é muito pulverizado. Então, a primeira convocação da assembleia precisa de um quórum elevado. Na segunda convocação, o quórum cai bastante. Então, todas as assembleias que a gente já chamou a segunda convocação, a gente teve êxito na negociação e elevou o covenant contratual provisoriamente para o ano que vem para 6,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente está longe de querer ficar próximo desse novo patamar de covenant contratual. Mas é um seguro que a gente contratou junto aqui aos debenturistas. E assim, só resumindo, tem apresentado bastante êxito essas negociações e as deliberações das assembleias de debenturistas. A gente espera que concluir todas as assembleias entre o final de mês de agosto e início de setembro. Obrigada, Habib. A próxima pergunta eu vou passar para o Marcelo Lopes. A companhia vê possibilidade de fornecer gás do Parnaíba ou outra fonte para projetos no Produto Nordeste no leilão de setembro? Não tem nenhuma perspectiva nesse sentido, nenhuma discussão nesse sentido, nem de projeto próprio, nem de projeto de fornecimento de gás do Parnaíba para qualquer outro projeto. E só reforçando aqui, né, Marcelo, os projetos cadastrados que vão concorrer Produto Nordeste, nenhum deles tem suprimento ou carta de intenção pela Eneva. Obrigada, Habib. Não havendo mais perguntas, eu vou devolver a palavra para o Habib para encerrar o call. Bom, gente, obrigado mais uma vez pela presença, atenção de todo mundo. E a gente volta a se encontrar na divulgação de resultados do terceiro trimestre. Tenham um bom dia.